X-Men Evolution é a segunda grande animação dos X-Men depois do desenho clássico dos anos 90 e teve 4 temporadas lançadas entre o ano 2000 e 2003. Nessa história, os mutantes liderados pelo Professor Xavier ainda eram um grupo de adolescentes estudando no colegial e descobrindo como usar as próprias habilidades da melhor maneira possível para salvar o mundo. No começo da história, além de Charles Xavier, tinham outros 2 adultos responsáveis por educar os jovens, Tempestade e Wolverine. Ciclope e Jean Grey eram os 2 jovens alunos no começo da história e outros adolescentes, como Noturno, Kitty Pryde, Vampira e Spike, vão entrando para a equipe no desenrolar dos episódios. Os grandes rivais dos X-Men eram a Irmandade dos Mutantes, outros adolescentes que estudavam na mesma escola, uma equipe inicialmente composta por Avalanche e Groxo e que depois também ganhou membros como Blob, Mercúrio e Feiticeira Escarlate. A Irmandade era comandada pela Mística sob ordens do Magneto. E bora pra história. Durante um jogo de futebol americano na escola Bayview High, Scott Summers percebe que Todd Tolansky estava roubando dinheiro dos espectadores. Scott confronta Duncan Matthews, que estava prestes a agredir o Todd. Isso resulta em uma briga e Summers acidentalmente usa os poderes dele, causando uma explosão que machuca Duncan. Enquanto Jean Grey cuida de Duncan, Scott e Todd fogem da cena. No dia seguinte, Scott e Jean conhecem Kurt Wagner na escola do Professor Xavier, um garoto com pelos azuis, uma cauda e o poder de se teletransportar. Kurt ganha um dispositivo que o faz ficar com aparência humana. Todd Tolansky, o mutante conhecido como Groxo, é recrutado pela diretora da Bayview High, Raven Darkholme, que na verdade era a Mística disfarçada para espionar a escola Xavier. Groxo acaba falhando. Após uma série de conflitos, Kurt decide se juntar oficialmente aos X-Men, enquanto Groxo toma bronca da Mística pelo fracasso na missão. Depois disso, o Magneto aparece diante da Mística. Uma noite, a adolescente chamada Kitty Pryde estava dormindo e começou a sonhar. No sonho, a jovem mutante estava voando pela cidade, mas de repente ela começa a cair. Quando estava prestes a se chocar com o chão, ela acorda e se encontra no porão da própria casa. Ela acorda desesperada e os pais correm para ajudá-la. Enquanto isso, no Instituto Xavier, o cérebro detecta a assinatura mutante de Kitty e Charles Xavier decide ir até ela. Na manhã seguinte, Kitty decide ir à escola apesar dos eventos da noite anterior. Lá ela é confrontada por Lance Alvers, outro mutante conhecido como Avalanche, que tenta convencê-la a se juntar a ele. Xavier e Jean Grey tentam falar com os pais de Kitty, mas são recebidos com resistência. Jean conversa com Kitty tentando ajudar ela a entender os próprios poderes. Enquanto isso, Wolverine enfrenta Dentes de Sabre e é ajudado por Ciclope e Noturno. Lance usa Kitty para invadir o escritório da escola e mudar notas de uma prova, mas quando ela percebe as intenções dele, Kitty resolve parar de ajudar. Depois de Avalanche derrubar o prédio, Jean Grey salva os pais de Kitty Pryde. Os pais da garota então decidem aceitar a entrada dela na escola de Xavier. Do lado de fora da escola, Avalanche é abordado por Mística. No Mississippi, fora de um baile escolar, uma adolescente chamada Vampira estava em um deck quando 2 garotos se aproximam. Cody Robbins, incentivado pelo amigo, convida Vampira para dançar. Ela hesita, mas no fim acaba aceitando. Enquanto dançam, os 2 são empurrados e Cody acidentalmente toca a pele de Vampira, que absorve todas as memórias do garoto, deixando ele inconsciente. Vampira fica confusa e foge. Irene, mãe adotiva de Vampira, pressente o incidente. Os X-Men, liderados por Xavier, detectam a nova mutante e saem para encontrá-la. Mística tenta recrutar Vampira se passando pelos X-Men para confundir ela e tentando convencer a garota de que os X-Men estavam caçando ela. Quando os X-Men chegam para conversar com ela, Vampira fica desesperada achando que eram inimigos. Depois de vários confrontos, a Vampira acidentalmente absorve os poderes e as memórias de Noturno e Tempestade, causando caos total. No fim, Vampira acaba entrando para a escola Bayview High, onde Mística, disfarçada de diretora, acolhe ela. Fred Dukes, um adolescente conhecido como Blob, aparece em um show de Monster Trucks exibindo a força absurda que tinha. Raven Darkholme convida ele para entrar para a Irmandade. No primeiro dia dele na escola, Blob intimida Duncan Matthews, mas Jean intervém para acalmá-lo e para ajudar Bob a encontrar a sala de aula. Em uma aula de teatro, Vampira e Scott fazem parceria, mas Vampira mantém distância. Na cantina, Blob causa uma confusão que leva a uma guerra de comida e Jean o convence a conhecer Xavier. Blob começa a desenvolver sentimentos por Jean, mas ao ser rejeitado, ele acaba sequestrando ela. Jean chama Xavier telepaticamente e Wolverine parte para resgatá-la. Enquanto isso, Scott e Vampira ensaiam. Scott pergunta para Vampira sobre Jean, mas Vampira fala
fala que não sabia de nada. Wolverine, Scott, Kitty e Kurt resgatam Jean com a ajuda de Vampira, que absorve os poderes do Ciclope e de Fred Dukes, derrotando o Blob. Jean pergunta por que Vampira ajudou, mas Vampira foge confusa e sem responder. Wolverine impede Jean de seguir a Vampira e Scott concorda que agora eles deviam uma pra ela. Ororo Munroe vai assistir a um jogo de basquete do sobrinho dela, Evan Daniels, o Spike, em outra escola. O treinador faz Pietro Maximoff, o Mercúrio, passar a bola pra Evan, que converte o arremesso da vitória, mas acaba caindo e revelando espinhos nos braços. Mas só Tempestade e Pietro reparam. Depois disso, Mercúrio e Evan discutem no vestiário sobre quem era o melhor jogador. Ororo conversa com o sobrinho sobre os poderes dele e sugere o Instituto Xavier. No dia seguinte, na escola, Evan descobre que o armário dele foi arrombado. Pietro oferece dinheiro pra pegar o ladrão, mas depois destrói os armários e deixa Evan levar a culpa. Evan é preso por vandalismo, mas Scott promete ajudar ele se o garoto se juntar aos X-Men. Magneto e Mística planejam recrutar Pietro. Evan confronta Pietro, causando estragos, mas os X-Men eventualmente derrotam o Mercúrio. Magneto tira Pietro da cadeia, que se junta a ele. Na Mansão X, Evan se adapta bem aos X-Men. Em um almoço no pátio da escola, Noturno, Ciclope, Jean, Kitty e Spike, que agora tinha mudado de escola para estudar na Bayville High, falam sobre ir para uma festa de Duncan Matthews. Todos, exceto Scott, queriam muito ir. Scott diz que é muito perigoso porque alguém poderia se aproximar demais de Kurt e sentir a pele peluda dele, por exemplo. Noturno faz uma piada e Scott puxa ele pela cauda, resultando em uma discussão. Kurt se teletransporta para o porão da escola, onde encontra um laboratório e acidentalmente acaba ficando preso em outra dimensão. Vampira encontra um dispositivo no laboratório e joga no lixo, mas o Groxo consegue pescar o objeto. Scott e Jean não conseguiam encontrar o Kurt e enfrentam Blob e Avalanche. Mística os interrompe e leva Scott e Jean para a diretoria, onde Groxo estava usando o dispositivo para fazer móveis desaparecerem. Nessa outra dimensão, Kurt conhece Forge, que estava preso lá desde os anos 70. Forge explica tudo e cria um dispositivo para ajudar Kurt a sair temporariamente. Os X-Men capturam Groxo, mas precisavam de mais energia para trazer o Kurt de volta. Noturno e Forge usam a bateria do carro da Mística para sair daquela dimensão, destruindo o dispositivo no processo. No fim, os X-Men fazem as pazes e decidem ir à festa. Uma noite, os X-Men realizam uma simulação de resgate em uma base. Kitty neutraliza um guarda, enquanto Kurt e Scott enfrentam lasers. Durante o treino, Vampira surpreende Scott absorvendo os poderes dele. Xavier interrompe a simulação. Ele explica o propósito do treinamento e a inclusão surpresa da Vampira para ensinar sobre imprevistos. No dia seguinte, durante uma excursão escolar cancelada devido ao mau tempo, Scott e Vampira se desafiam em uma corrida perigosa na neve. Mística tenta manipular Vampira para se afastar ainda mais dos X-Men, mas Vampira descobre os planos verdadeiros dela. Vampira então corta laços com Mística e se junta oficialmente aos X-Men. Spike recebe uma nova lição de casa depois de tirar uma nota ruim. Ele tinha que documentar eventos da vida dele com uma câmera digital. Ele filma Kitty e Vampira no corredor da escola. Kitty é convidada por um rapaz chamado Jason para participar de um teste para uma peça de teatro. Vampira, chateada, critica Kitty, mas ambas decidem fazer o teste pro papel. Enquanto isso, Dentes de Sabre aparece na escola perseguindo Spike. O vilão usa a câmera de vídeo para descobrir onde fica o Instituto Xavier, porque queria caçar o rival Wolverine. Isso resulta em uma batalha e Wolverine e os X-Men precisam intervir para proteger a escola. Mais tarde, Spike filma Kitty e Vampira ensaiando em uma floresta. Dentes de Sabre aparece de novo e mais um confronto acontece. Evan, Kitty e Vampira acabam ficando em perigo e Wolverine chega a tempo de ajudar e derrotar o Dentes de Sabre, mas ele fica preocupado com a segurança dos alunos. Depois do incidente, Evan, Kitty e Vampira levam bronca do Wolverine e são temporariamente proibidos de sair da escola. No final, Evan mostra as filmagens sobre os X-Men na aula, celebrando a nova família que tinha encontrado. Kitty e Vampira aparecem dançando juntas na peça da escola, com todo o grupo apoiando Evan. Mística liberta Juggernaut de uma cela de alta tecnologia na prisão. O plano era usar o desejo de vingança dele contra Xavier e, em troca, Mística poderia acessar o cérebro. Enquanto isso, os X-Men e a Irmandade enfrentam um treinamento de sobrevivência nas montanhas, liderados por Scott Summers. A rivalidade entre Ciclope e Avalanche, além de tensões entre os dois grupos, acabam resultando em uma competição para ver quem resgataria primeiro uma bandeira no topo de uma montanha. Enquanto os jovens se desafiam na montanha, Juggernaut ataca a Mansão Xavier. As duas equipes precisam deixar o treinamento e voltar para ajudar em
uma batalha que envolve Wolverine e Xavier e ambos os grupos de mutantes. No final, depois de uma luta intensa, os X-Men e a Irmandade unem forças para derrotar Juggernaut e o dia é salvo graças à cooperação entre os rivais. Vampira começa a ter um pesadelo no qual uma mulher foge de lobos com um bebê e acaba deixando o bebê cair de uma ponte. Ela acorda gritando e todos correm pro quarto para ver o que estava acontecendo. Xavier revela que Vampira estava vivenciando memórias reprimidas de alguém que ela tocou, e essas memórias eram conectadas ao passado do Noturno. Mística é identificada como mulher nos sonhos da Vampira. No dia seguinte, Xavier confronta Raven Darkholme na escola sobre o passado de Kurt. Mística tenta se encontrar secretamente com Kurt, mas Magneto descobre e ordena que a Irmandade impeça ela, antes que a Mística conte pro Noturno tudo sobre o passado dele. No final, Xavier também decide não contar pra Kurt o que descobriu sobre a mãe biológica do garoto. Wolverine acorda em um laboratório escuro, preso em um tanque de fluido verde. Ele se liberta confuso e corta o tanque com as garras. Logan foge para uma floresta ainda desorientado. Ele descobre que isso era só um pesadelo. Mais tarde, Wolverine, ainda perturbado pelos pesadelos, descobre que uma fera selvagem devastou o Monte McKenna. Ele vai para o deserto do Canadá para encontrar a tal criatura. Lá ele encontra o arqui-inimigo Dentes de Sabre e também o cientista que colocou o esqueleto e as garras de adamantium nele. O cientista ainda planejava usar Wolverine e Dentes de Sabre no projeto Arma X, manipulando os dois com um microchip implantado no cérebro deles há muito tempo. Kit e Noturno enfrentam os dois juntos, salvando Logan e Dentes de Sabre do controle mental. O projeto Arma X é destruído e os X-Men voltam para casa. Depois, Xavier também retira o chip do cérebro do Wolverine. Scott e Jean retornam ao Instituto Xavier depois de uma aula, ansiosos pelo fim de semana. Jean ouve um barulho nas árvores. Ela imagina que era Kit ou Spike, mas acaba encontrando o Groxo. Depois de uma breve luta, Jean derrota Tolansky e prende ele em um poço. Mais tarde, em uma praia no Havaí, um garoto chamado Alex Masters descobre que tem poderes mutantes ao afastar um tubarão com rajadas de energia. Xavier detecta o Gene X ativado e descobre que Alex, antigamente chamado de Alex Summers, era o irmão mais novo perdido de Scott. Nesse momento, Alex é encontrado por Magneto, que oferece um refúgio para ele. No instituto, Scott descobre sobre Alex. Os X-Men partem pro Havaí atrás do irmão perdido de Scott. Enquanto isso, Mística ataca a Tempestade, mas é derrotada. No caminho para resgatar Alex, Logan batalha contra Dentes de Sabre em uma ilha e os X-Men enfrentam uma emboscada da Irmandade de Mutantes. Esferas misteriosas começam a aparecer para levar os vencedores de cada batalha para uma base flutuante de Magneto chamada Asteroide M. No asteroide, Eric oferece para Charles a oportunidade de unirem forças, e ele também mostra que alguns dos X-Men vencedores já estavam capturados para espanto de Xavier. Magneto tinha organizado várias batalhas para descobrir quais mutantes eram dignos de se juntar a ele no Asteroide M. Os vencedores eram sequestrados à força e oferecidos um lugar no Caldeirão, um equipamento que Magneto prometia que ia fortalecer e aumentar drasticamente as habilidades mutantes deles. Professor X alerta a todos que aquilo ia alterar as mentes e os corpos deles também. Na praia, longe dali, Kit, Noturno e Evan perguntam para Groxo o que estava acontecendo. Ele murmura para si próprio que não devia mais nada para Magneto. Kit pergunta quem era Magneto e Tolansky conta tudo sobre o vilão e os planos dele. Enquanto isso, no Asteroide M, Xavier confronta Scott sobre a presença dele ali. Xavier aponta para Jean, Vampira e Ororo que tinham sido capturadas. Ciclope fica irritado e manda Magneto libertar elas, mas Eric nega. Magneto também decide colocar Xavier em animação suspensa. No último momento, Xavier consegue enviar um aviso ao Wolverine para perder a luta de propósito. Scott e Alex acabam passando pelo experimento, assim como alguns outros mutantes que aparecem com aparências e mentalidades totalmente diferentes, agora sob o controle mental de Magneto. Os perdedores então invadem o Asteroide M e conseguem reverter a situação, libertando todos que tinham sido capturados. Alex e Scott conseguem destruir a máquina e o asteroide, fazendo todos voltarem ao normal. Magneto e Mística conseguem escapar antes da explosão. Xavier oferece um lugar na equipe para Alex, mas ele não aceita. No começo da segunda temporada, em uma partida de futebol feminino da Bayview High, Jean Grey marca o gol da vitória. Após o jogo, Scott Summers parabeniza Jean, mas é interrompido por Duncan Matthews, que abraça ela. Scott oferece carona para Jean de volta pro colégio, mas ela
decide ir com Duncan, deixando o Ciclope visivelmente magoado. Em seguida, Scott, Kurt e Kit estão dirigindo por Nova York quando testemunham um motorista descontrolado colocando vidas em perigo. Depois de uma discussão sobre intervir ou não, eles decidem ajudar. Scott salva um ônibus escolar. Mais tarde, em outro jogo de futebol feminino da Jean, a Irmandade, sem a presença de Mística, invadem o jogo e ameaçam expor os mutantes ao mundo. Isso gera um enorme incidente público e os X-Men acabam tendo que intervir, mas são expostos. Contra a vontade de Tempestade, Charles Xavier decide apagar as memórias de todo mundo sobre o incidente. A transmissão de TV do acontecimento também foi prejudicada por ondas magnéticas e os X-Men percebem que foi o Magneto. No entanto, o novo diretor da escola, Edward Kelly, aparentemente era o único que se lembrava de tudo o que aconteceu. Em uma assembleia escolar, Jean recebe o prêmio de melhor jogadora de futebol. Todos comemoram, exceto Vampira, que estava visivelmente com ciúmes. Jean começa um discurso de agradecimento, mas começa a ser atormentada pelos pensamentos das pessoas ao redor dela, que ela estava lendo sem querer. Isso faz Jean surtar e derrubar a mesa de prêmios. Ela grita até que os pensamentos param abruptamente. Jean então consegue descontrair e terminar o discurso. Mais tarde, Ciclope tenta conversar com Jean Grey sobre o que aconteceu, mas ela desconversa e convida Scott para uma festa de Duncan. Mesmo relutante, Scott concorda em ir. Na festa, Duncan e Scott competem de maneira intensa e Jean, em um momento de crise, usa os poderes telecinéticos dela de forma descontrolada. Scott tenta ajudá-la, mas ela acaba lançando ele para fora da sacada. Vampira consegue drenar o poder de Jean, mas aí é ela quem acaba perdendo o controle. Scott então consegue conversar com Vampira e fazer ela recuperar a consciência. Durante um treinamento dos X-Men em um penhasco, Kurt é resgatado em uma simulação por Tabitha Smith, a Dinamite, que usa os poderes de bombinhas projetadas para libertá-lo dos escombros. Os dois começam a flertar, mas a brincadeira perde o controle e Noturno acaba sendo lançado ao mar inconsciente depois de um acidente com a maca. Wolverine salva o Kurt enquanto Scott remove os obstáculos com rajadas óticas. De volta ao instituto, Xavier repreende Kurt e Tabitha pela brincadeira que perdeu o controle, colocando os dois de castigo por 2 semanas. Enquanto isso, na casa da Irmandade, Groxo bola um plano para conseguirem dinheiro fácil durante um evento da escola. Tabitha encontra o pai dela, um criminoso, que convence a garota a ajudar ele em um roubo no mesmo evento. Tudo isso resulta em um confronto entre os X-Men e a Irmandade. Depois do incidente, Tabitha decide deixar os X-Men e se junta à Irmandade, deixando Kurt de coração partido. Um mau funcionamento ocorre na prisão onde Juggernaut estava detido e a cela começa a apresentar problemas. Enquanto isso, Charles Xavier revela aos alunos que ia precisar lidar com uma emergência envolvendo o irmão. Como Tempestade e Wolverine estavam indisponíveis, Scott e Jean são colocados no comando durante a ausência de Xavier. Charles então parte sozinho para resolver a situação. Uma amiga dos mais jovens, chamada Risty Wild, convence Kit, Noturno, Vampira e Spike a darem uma festa na mansão sem o conhecimento de Jean e Scott. A festa dá muito errado quando um adolescente chamado Arcade invade os computadores da mansão e ativa todos os sistemas de segurança, achando que estava jogando um videogame. Ele começa a manipular a sala de perigo e o cérebro. A situação se complica mais ainda porque Risty era, na verdade, a Mística disfarçada e ela tinha um plano para roubar informações dos X-Men com a ajuda de Arcade. Ciclope e Jean chegam para ajudar. Os X-Men conseguem reverter a situação e derrotar o Arcade, mas a Mística consegue extrair um CD com informações importantes da mansão. Durante uma aula, Spike cria uma pequena confusão acidentalmente. Enquanto isso, o professor de química deles, Hank McCoy, começa a sentir fortes dores no peito de repente. Evan, preocupado com Hank, tenta se desculpar por matar a aula e causar confusão, mas Hank, afetado por mutações crescentes, reage agressivamente. Os X-Men tentam ajudar McCoy, que se transforma no Fera pela primeira vez em público, causando tumulto na escola. Depois de uma batalha intensa, eles conseguem acalmar Hank e levá-lo ao Instituto Xavier. Hank McCoy se torna um homem procurado e não poderia mais dar aula na Bayville High. Agora permanentemente transformado no Fera, o Dr. McCoy abraça a nova identidade e se torna professor na mansão Xavier. Scott vai até o Havaí visitar o irmão. Enquanto Alex surfava, Scott estava na praia com um laptop, capturando filmagens de Alex por uma câmera na prancha de surf. Scott avisa Alex sobre uma tempestade que estava prestes a começar, mas Alex não dá muita importância. Ele é arrastado pela correnteza depois de cair da prancha. Scott tenta chamar por socorro, mas Alex o impede, porque achava que aquilo ia manchar a imagem dele. Ciclope então tenta resgatar o irmão por conta própria. Alex acaba
ficando exausto depois de usar os próprios poderes para disparar sinalizadores. Scott tenta chamar os salva-vidas para ajudarem, mas a transmissão falha. Finalmente, Jean e Tempestade chegam no Pássaro Negro para resgatar os dois. Enquanto isso, no instituto, os novos mutantes, os alunos mais jovens de Xavier, se divertem em uma luta de poderes na neve. Na África, uma tribo conhecida como Hungans realiza danças e cânticos ao redor de uma fogueira, enquanto um feiticeiro proclama ter encontrado uma deusa depois de 10 longos anos. Ele anuncia que a África será deles novamente quando dominarem a Andarilha dos Ventos. Em Bayville, Jean, Scott e Taryn, melhor amiga da Jean, têm um almoço tenso. Jean estava desconfortável porque o Scott e a Taryn estavam começando um relacionamento. Spike provoca Jean durante o almoço e ela derruba ele com telecinese, causando uma cena na frente do diretor Kelly. Spike vinha tendo um comportamento problemático há um bom tempo e estava estressando a Tempestade. Xavier decide que era melhor mandar Evan de volta para os pais dele. Evan ouve a conversa e fica furioso, achando que ninguém se importava com ele. Todos tentam acalmar o Spike, mas sem sucesso. Mais tarde, incidentes estranhos assombram o instituto e Tempestade acaba enfrentando visões perturbadoras. Ela é capturada pelo Hungan e começa a ser controlada pelo feiticeiro, mas Spike contra-ataca e consegue salvar a tia. Por conta disso, Tempestade decide dar mais uma chance ao sobrinho. Ele fica no instituto e comemora com os outros alunos. Avalanche queria se aproximar de Kitty Pryde. Ele vai até o Instituto Xavier à noite e entra de maneira dramática, destruindo os portões e disparando o alarme. Os X-Men correm para ver o que era, mas Lance diz que foi até lá porque queria entrar para a equipe. Após uma conversa com o Professor Xavier, ele é aceito como membro e se muda para o instituto. Scott desconfiava das intenções de Lance, mas Xavier acreditava que ele genuinamente se interessava pela Kitty. Lance passa por intensos treinamentos com os novos mutantes, enfrentando desafios que testam a habilidade e a relação dele com os outros. Depois, alguns dos novos mutantes, Jubileu, Homem de Gelo, Míssil e Homem Múltiplo, acabam se envolvendo em uma aventura arriscada. A aventura resulta em danos ao Pássaro Negro, jato dos X-Men. Lance e Kitty tentam impedir, mas não conseguem. Avalanche acaba sendo acusado de ter causado tudo por Ciclope, mas Kitty defende ele. Apesar dos conflitos, Lance demonstra um interesse real e crescente pela Kitty, o que provoca tensão entre ele e os outros membros. No final, Lance decide que o lugar dele não era mesmo com os X-Men. Ele deixa o instituto e Kitty fica desolada. No clima de Natal, na cidade de Nova York, um novo mutante dá as caras. Uma mulher deficiente estava presa em um prédio em chamas e nenhum socorro conseguia alcançá-la. Warren Worthington III, conhecido como Anjo, voa até o prédio e salva a mulher sem ser visto. A mulher conta para a filha que foi salva por um verdadeiro anjo. Enquanto isso, no instituto, uma festa de Natal estava acontecendo, com Kitty, Jubileu e Amara, a mutante brasileira conhecida como Magma, abrindo presentes. Xavier convida Logan para passar as festas com eles, mas ele recusa. Vampira dá um presente para Scott e sugere um Natal mais íntimo. Kurt tenta beijar a Kitty, mas acaba beijando Bob acidentalmente. Mais tarde, todos partem para as casas dos pais para passar as festas. Anjo impede um assalto no Central Park e é observado por um homem escondido. Várias pessoas começam a relatar que estavam vendo um anjo em Nova York, então Xavier envia Vampira e Scott para verificar. Magneto cria um acidente para atrair o anjo, que salva uma menina. Eric tenta recrutar o anjo para a Irmandade à força, mas ele é salvo por Ciclope e Vampira. Mais tarde, os dois X-Men encontram Warren no hospital, visitando a garota que ele tinha salvado e convidam ele para o instituto, mas ele sai voando e Scott percebe que o anjo não ia se juntar aos X-Men. Jean tem um pesadelo assustador e acorda flutuando sobre a cama. Ela se acalma e de repente uma caixa de música começa a tocar sozinha. Dessa caixinha surge um rosto tatuado que faz ela gritar. No dia seguinte, os X-Men procuram por Jean, mas não encontram pistas dela. Scott descobre que ela comprou uma passagem para Boston, onde Jean, aparentemente possuída, rouba um anel de um museu. Xavier percebe que um hipnotizador chamado Mesmero estava por trás de tudo, controlando Jean. Na batalha final em um circo, Xavier confronta Mesmero, mas descobre que ele também era um fantoche de uma mente muito mais poderosa. Mesmero então usa os anéis roubados para abrir uma porta em um templo no Tibete. Ainda restavam 2 portas e Mesmero revela que estava trabalhando para libertar En-Sabah-Nur, o Apocalipse. Um baile da Bayville High estava chegando e todos os mutantes correm atrás de pares para dança. Os X-Men se preparam para uma reunião com Forge. Durante o trajeto, Vampira questiona Kitty sobre o baile e sobre
Lance, enquanto Kit vira a mesa perguntando sobre Scott e Vampira. Jean, incomodada com a conversa, lembra a todos que Noturno ia fazer um teste extremamente importante naquele dia. Forge tinha criado uma nova máquina para aumentar a habilidade de teletransporte do Kurt. Noturno testa o dispositivo e descobre uma falha no fechamento do portal. Os X-Men descobrem que Noturno atravessava uma outra dimensão quando se teletransportava, e nessa dimensão viviam monstros. Durante o baile, criaturas começam a escapar pelas falhas do portal no laboratório de Forge e atacam a escola. Os X-Men conseguem intervir e derrotam os monstros com a ajuda de Forge e da Irmandade. Forge então consegue mandar os monstros de volta para a dimensão de onde vieram. Fera sai para correr tarde da noite e chama a atenção da polícia. Isso resulta em uma perseguição que termina na escola. Sobrecarregado por memórias, ele perde o controle, danificando propriedades antes de fugir. No dia seguinte, Fera se desculpa com Xavier, lutando para reconciliar a nova forma com o passado dele. Kit sugere uma excursão para a floresta Redwood, onde Fera, Bob, Lupina, Mancha Solar, Spike e Kitty Pryde se conectam com a natureza. Fera oscila entre a alegria por conta dos instintos animais dele e a tristeza por causa da transformação irreversível. Sozinho, Fera é filmado por caçadores que procuravam pelo Pé Grande. Hank McCoy é capturado por ser confundido com a criatura. As crianças procuram por ele, resgatam McCoy das mãos dos caçadores e Fera consegue escapar. Jean estava treinando Magma quando um incidente acontece. Scott intervém para salvar as duas, o que deixa Jean furiosa, porque ela tinha tudo sob controle. Ela confronta o Ciclope sobre a atitude super protetora dele, explicando que ela estava ensinando a Amara a lidar com desafios por conta própria, sem precisar de um homem forte para salvá-las. Enquanto isso, Tabitha Smith causava tumulto na Irmandade. Mais tarde, Tabitha e Amara se encontram na escola e saem em aventuras pela cidade, incluindo confrontos com criminosos e fugas da polícia. Dynamite, Magma, Jean Grey, Vampira e Kitty Pryde formam um grupo secreto chamado de Sereias de Bayville e ganham fama por combater o crime na cidade. Scott, ao perceber o que estava acontecendo, organiza uma missão para lidar com a situação. Depois de uma série de eventos caóticos, as meninas quase são presas por uma policial. Elas então concordam em parar com aquelas atividades de vigilantes. A policial misteriosa era na verdade a Mística. Jean e Scott refletem sobre o impacto positivo que poderiam ter se pudessem agir abertamente sem esconder identidades. Wolverine é perseguido por um grupo militar atravessando uma floresta com uma moto. Ele acaba sendo encurralado em um penhasco. Nick Fury aparece de helicóptero e o chama de Arma X. Wolverine fala para Fury que não trabalha mais para SHIELD e fica furioso quando Fury se recusa a deixá-lo ir. Nick Fury revela que o projeto Renascimento foi roubado, uma máquina para criar super soldados que no passado foi usada para criar o próprio Capitão América. Logan logo suspeita de Magneto por conta de pulsos magnéticos detectados no roubo. Um combate se inicia e Wolverine derrota o Dentes de Sabre. Magneto fica furioso e ataca os X-Men. Durante a treta, Noturno acaba tendo a chance de matar o Magneto, mas não consegue ter sangue frio para fazer isso. Magneto então acaba capturando os X-Men, mas no fim decide soltá-los porque Kurt tinha poupado a vida dele. Wolverine então visita a câmara criogênica onde Capitão América estava congelado. Professor Xavier é confrontado com uma situação tensa no instituto quando Wanda Maximoff, uma jovem mutante com poderes destrutivos, escapa de um manicômio e é levada até ele. Xavier usa telepatia para conter a garota temporariamente e discute com ela sobre como controlar os poderes. Depois, um dos doutores do manicômio chega para levar Wanda. No caminho, ela percebe que aquilo era um sequestro. Wanda começa a destruir tudo ao redor dela quando o médico revela que era na verdade a Mística disfarçada. Enquanto isso, na Bayville High, Noturno e Kitty lidam com problemas cotidianos, enquanto Scott enfrenta sentimentos não correspondidos por Jean, que namorava Duncan Matthews na época. Na casa da Irmandade, Mística retorna com Wanda, revelando planos de usar os poderes da Feiticeira Escarlate para vingança contra os X-Men. Pietro imediatamente reconhece Wanda, a irmã gêmea dele. Wanda causa caos, manipulando os próprios poderes dos X-Men contra eles. Depois de derrotarem os X-Men em um confronto no shopping, a Irmandade celebra a vitória. Xavier se sente culpado porque não tinha preparado os alunos dele para enfrentar alguém como a Feiticeira Escarlate. Wolverine e Dentes de Sabre lutam nos esgotos, com Wolverine sendo aprisionado em uma substância misteriosa enquanto Dentes de Sabre escapa. Logan é sequestrado por um ativista anti-mutantes chamado Bolivar Trask. Os soldados de Trask, enfrentando
interferência magnética, perdem o rastro do Dentes de Sabre. No Instituto, Jean também perde o sinal do Wolverine, o que deixa Xavier preocupado. Fera e Tempestade vão investigar e encontram vestígios da passagem de Wolverine e Magneto pelos esgotos. Xavier treina os X-Men e os Novos Mutantes rigorosamente na sala de perigo, desapontado com a preparação deles e com a derrota para a Irmandade. Enquanto isso, Wolverine acorda em uma instalação militar. Logan então enfrenta uma nova invenção de Trask, a Sentinela, mas o mutante acaba tomando uma surra. Mística invade o Instituto e ativa as defesas da mansão para atacar os Novos Mutantes. Ela também inicia uma sequência de autodestruição para explodir a casa enquanto os X-Men procuravam pelo Wolverine. Enquanto isso, Magneto aparece em armazéns abandonados com uma nova equipe de vilões, os Acólitos, formados por Colossus, Gambit, Pyro e Dentes de Sabre, querendo começar uma guerra entre humanos e mutantes. Enquanto isso, a Sentinela se prepara para finalizar Logan. O robô acaba sendo desativado misteriosamente. Os cientistas agem rapidamente sob as ordens de Bolivar Trask para capturar Wolverine e diagnosticar o que tinha dado errado com a Sentinela. Trask queria avaliar o desempenho do experimento e reiniciá-lo. Ao mesmo tempo, no Instituto, os Novos Mutantes continuavam fugindo das defesas da mansão. Tabitha, Amara e Scott conseguem entrar pelos fundos e Magma cria um portal nas cavernas abaixo do Instituto. Os X-Men e a Irmandade acabam se unindo mais uma vez. Eles se dividem para procurar por Magneto nos armazéns e acabam presos em uma armadilha. A luta se intensifica. Gambit ataca com cartas explosivas, Fera batalha contra o Dentes de Sabre e Tempestade tenta controlar Pyro. Ao mesmo tempo, a autodestruição da mansão se inicia, forçando os Novos Mutantes a seguir Scott em uma fuga desesperada. A mansão explode com alguns mutantes ainda lá dentro. A Sentinela é reativada e ataca todos os mutantes. A batalha culmina com a intervenção de Magneto enfrentando e destruindo a Sentinela, mas aparentemente morrendo no processo. Alguns alunos da Bayville High também tinham visto os X-Men em combate pela televisão e as identidades deles acabam sendo reveladas. De volta ao Instituto Xavier, os mutantes que tentaram fugir da autodestruição da mansão aparecem vivos, mas muito feridos. Scott, furioso, ataca Charles Xavier, dizendo que tudo era culpa dele. Professor Xavier se levanta da cadeira de rodas e revela que era a Mística. Ela diz que foi sim responsável por tudo e que as coisas iam piorar muito daqui pra frente. No começo da terceira temporada, Raven e Scott se enfrentam enquanto Jean tentava sondar a mente da Mística para encontrar Xavier, mas ela acaba sendo bloqueada. Raven ameaça o Ciclope dizendo que se ele quiser ver Xavier novamente, ele tem que recuar. Eles são interrompidos por sirenes e são cercados por carros de polícia e helicópteros. Os X-Men e a Irmandade se dispersam e os Novos Mutantes são cercados, mas fogem pelas matas. A Irmandade foge em outra direção enquanto Wanda cobre a fuga deles. Jean é capturada, mas Noturno e Kit entram na viatura para libertá-la. Tempestade salva Scott de ser cercado e voa com ele, enquanto Noturno também resgata o Homem de Gelo. Eles fogem com a ajuda de Jean, que faz o carro deles voar, enquanto os Novos Mutantes se escondem no esgoto com Caliban e os Morlocks. Mas alguns membros dos X-Men e da Irmandade tinham sido capturados. Wanda e Groxo descobrem que Mercúrio tinha salvado Magneto quando pareceu que ele tinha morrido. Nick Fury aparece e informa onde os membros presos poderiam estar. Mística e a Irmandade se juntam aos X-Men mais uma vez para tentar resgatar os presos que estavam na Área 51. Depois de resgatarem todos, Ciclope trai a Mística e fecha a porta na cara dela, deixando Raven presa onde os outros estavam. A Irmandade e os X-Men não podiam voltar para as respectivas casas, porque estavam sendo monitorados pela polícia. Tempestade assume a liderança e os X-Men se preparam para procurar por Charles Xavier. As tropas cercam os destroços do Instituto em meio à propaganda anti-mutante. Vampiro e Wolverine evitam a captura durante um confronto em uma loja de conveniência, fugindo na motocicleta de Logan. Em uma audiência no Congresso, Ororo e Hank defendem os mutantes, tentando conter esse movimento crescente anti-mutante. Enquanto isso, Juggernaut começa a causar estragos. Ele acaba se envolvendo em uma batalha contra os X-Men em uma represa. Depois de uma luta intensa, Vampira absorve parte das memórias e dos poderes de Juggernaut. Isso faz ela descobrir o paradeiro de Xavier. Ele tinha sido trocado com o irmão pela Mística e estava preso na cela que continha o Juggernaut anteriormente. Depois disso tudo, o presidente inocenta os X-Men das acusações, prende Bolivar Trask pelo fiasco das Sentinelas e pede tolerância
intolerância do povo para com os mutantes. Magneto e os acólitos aparecem assistindo ao discurso. Os X-Men resgatam o Professor X, mas a intolerância em relação aos mutantes ainda persiste. Eles passam a viver no subsolo, embaixo dos destroços da mansão. Kit e Noturno detectam intrusos nos monitores na calada da noite. Eles se teletransportam para confrontar os invasores antes que o alarme acorde os outros. Os dois derrubam os invasores e descobrem que eram colegas da escola, mascarados e vandalizando o Instituto Xavier. Os heróis retornam à escola Bayville High, desprezados e verbalmente abusados pelos colegas humanos e até pelo próprio diretor Kelly, que odeia mutantes. O diretor decide usar Duncan Matthews para instigar uma treta entre a Irmandade e os X-Men. Jubileu é forçada a voltar para casa pelos pais e Xavier tenta manter a união entre os alunos apesar das tensões crescentes. Além disso, o conselho escolar se reúne para decidir se iam permitir que mutantes continuassem frequentando a escola. No meio dos debates, os X-Men enfrentam a Irmandade no estacionamento e acabam salvando pessoas inocentes durante a batalha. Kit e Avalanche percebem que não conseguiriam ter um relacionamento enquanto estivessem de lados opostos nessa disputa, e Jean Grey termina o relacionamento com Duncan. Xavier elogia a coragem e compromisso dos X-Men e decide prepará-los para enfrentar e proteger um mundo que ainda os teme. Wanda confronta Caliban em um beco pedindo ajuda para encontrar Magneto, mas ele se recusa, dizendo que não conseguiria localizá-lo. Ela decide procurar por Mercúrio, convencida de que o irmão poderia ajudar. Enquanto isso, os X-Men e os novos mutantes começam a reconstruir a mansão e lidam com problemas na escola. Os membros da Irmandade acabam sendo expulsos de Bayville High por causa da treta no estacionamento. Gambit vai atrás da Irmandade, dizendo que Magneto estava no comando agora e eles tinham que se provar libertando Mercúrio de uma escolta militar. Vampira e Kit estavam perseguindo Gambit e percebem que a Irmandade estava partindo para a missão. Durante essa missão de resgate do Pietro, Vampira e Kit tentam impedir a Irmandade e Kit acaba salvando Mercúrio da morte certa. Pietro aproveita o momento e se manda dali. Vampira e Kit acabam sendo detidas enquanto a Irmandade foge, mas depois as duas acabam sendo liberadas por um policial compreensivo que percebeu que elas estavam tentando ajudar. Gambit aparece na casa da Irmandade novamente, dizendo que eles eram perdedores e que a missão foi um desastre, mas agora Pietro estava no comando deles e se desobedecessem se veriam com o pai dele, Magneto. Gambit também diz que não poderiam descansar até derrotarem os X-Men de uma vez por todas. Dentro da Área 51, cientistas estavam fazendo experimentos com a Mística, mas ela consegue escapar ao assumir a forma de uma cientista. Enquanto isso, no Instituto Xavier, todos trabalhavam na restauração da mansão. Jean estava prestes a confessar o amor profundo que sentia por Scott, quando a Mística, em busca de vingança, sequestra Ciclope. Ela se passa por Alex e fala que precisava de ajuda no México. Então, Mística abandona Scott no deserto do México sem os óculos de quartzo rubi que bloqueiam os poderes dele. Scott vaga pela noite sem enxergar e é atacado por coiotes. Jean começa a ter visões telepáticas dele em perigo e decide rastreá-lo. Ela lidera uma equipe para resgatar Ciclope, mas Mística estava determinada a matar os dois. Depois de uma luta intensa, Mística acaba fugindo. Jean revela que encontrou Scott usando o vínculo telepático dos dois e eles compartilham um momento emotivo no jato voltando pro instituto. Os Morlocks invadem uma fábrica de um energético chamado Power-H e destroem equipamentos e produtos. Uma garotinha com mãos grandes paralisa um segurança da fábrica, permitindo que os Morlocks escapem. Spike participa de um concurso de skate patrocinado pelo energético. Quando ele estava prestes a beber, Calisto esbarra nele, derrubando a lata, e diz que aquilo era tóxico para os mutantes. Depois, Evan acaba tomando o energético mesmo com o aviso de Calisto. Ele começa a sofrer e os poderes dele perdem completamente o controle. Os X-Men e os Morlocks acabam se unindo para salvar as pessoas no concurso. Depois, os Morlocks decidem sabotar a fábrica para impedir a contaminação dos túneis subterrâneos onde eles viviam. Seguranças aparecem e atacam eles. Os Morlocks salvam Spike e os X-Men chegam para ajudar. Depois da batalha e com uma aparência diferente, Spike decide abandonar os X-Men e parte com os Morlocks para os esgotos. O Mestre Mental usa ilusões para causar confusão na Itália e acaba sendo recrutado por Magneto para um trabalho. Enquanto isso, em Bayville, Wanda confronta Pyro causando um incêndio em uma ponte. Na escola, Noturno enfrenta problemas com o indutor de imagem, enquanto Amanda Sefton, um interesse amoroso do Kurt, tenta convencê-lo a conhecer
conhecer os pais dela. Enquanto isso, Scott, Jean e Tempestade lidam com os problemas causados por Pyro e Wanda. Na casa da Irmandade, Pietro agora era o líder. Blob, Groxo e Avalanche não estavam gostando nada disso. Wanda aparece para confrontar Pietro sobre o paradeiro de Magneto. Noturno visita Amanda e a família, mas o indutor falha de novo, revelando a verdadeira forma dele. Groxo, que estava tentando conquistar a Wanda, rouba o indutor na confusão, com o objetivo de mudar a própria aparência para agradar ela, mas expondo Kurt de vez. Todd vai atrás da Wanda com o indutor em mãos e é perseguido por um Noturno furioso. A Feiticeira Escarlate acaba sendo capturada por Magneto, que usa o Mestre Mental para manipular as memórias dela, fazendo Wanda acreditar que o pai dela era um homem bondoso e generoso e apagando as memórias do hospício para o qual ela tinha sido enviada. Quando isso acontece, Groxo e Noturno acabam se unindo para salvar a Feiticeira Escarlate das mãos do Magneto. Vampira testemunha o interesse amoroso dela, Scott, começando um relacionamento com a Jean. Mística, em uma limusine com Irene Adler, descobre que Vampira teria um papel crucial no futuro dos mutantes, mas também era um destino incerto. Vampira luta contra a angústia emocional e é consolada pela amiga britânica Rist, mas durante um show, Vampira toca em Rist acidentalmente e absorve as memórias dela, descobrindo que a amiga era, na verdade, a Mística disfarçada esse tempo todo. Os poderes da Vampira saem totalmente do controle e ela começa a se transformar incontrolavelmente até os X-Men intervirem. Vampira começa a pensar que todos odeiam ela e desenvolve um transtorno de múltiplas personalidades, perdendo totalmente a sanidade. Os X-Men lutam para parar a Vampira, que passou a possuir todas as habilidades mutantes que tinha absorvido ao longo da vida combinadas e estava à beira de um colapso completo. Wolverine e Professor X conseguem acalmar Vampira, que desaba sobrecarregada. Xavier oferece ajuda para lidar com todas essas personalidades que ela tinha absorvido. Mística e Irene observam de longe. Sina diz que um mutante poderoso ia despertar no futuro próximo e o destino de Vampira e Mística estaria nas mãos dele. Gambit rouba uma relíquia antiga da Casa do Anjo, mas é interceptado por Warren e uma batalha começa. Mesmero aparece e usa os próprios poderes para incapacitar o Anjo. Magneto chega, prende Mesmero, se apodera da relíquia e força Mesmero a libertar Gambit do controle mental. O artefato era metade da Spider Stone, uma chave para libertar Ensabanur. No Instituto Xavier, as tensões aumentam quando o Anjo chega e revela o que tinha acontecido. Ele fala sobre os planos de Mesmero para localizar a outra metade da Spider Stone. Em Londres, rola um confronto em um museu. Os X-Men e os acólitos de Magneto chegam e testemunham Mesmero roubando a outra metade da Spider Stone. Quando isso acontece, as duas metades da gema se atraem e formam uma aranha mística gigante. Apesar dos esforços de todos para contê-la, a aranha escapa. Então começa uma perseguição caótica para evitar a iminente libertação do Apocalipse. Magneto consegue destruir a Spider Stone, mas Xavier percebe que tinham feito exatamente o que o Mesmero queria. A aranha não era uma chave, ela era uma guardiã que estava lá para evitar que Apocalipse despertasse. Com a destruição da aranha, a segunda porta se abre. Tirando uma folga do dever de super-heróis, os X-Men fazem um cruzeiro de lazer no Caribe. Durante uma festa na piscina à noite, a maioria dos passageiros se diverte, mas Amara passa mal e Tabitha tenta ajudar ela a se sentir melhor. Enquanto isso, Scott e Jean tentam ter um momento a sós, mas são interrompidos por Noturno e Kitty. Bob tenta impressionar Amara com gelo no convés, mas sem querer ele acaba causando um acidente com um iceberg. O navio entra em rota de colisão com o iceberg e depois de um tumulto, Scott e Jean conseguem evitar o desastre. No dia seguinte, Magma revela que estava doente por causa dos próprios poderes. Ela estava sofrendo com abstinência da Terra. Quando Dinamite e o Homem de Gelo levam a Amara para uma ilha para ver se ela melhorava, ela acidentalmente desperta um vulcão adormecido. Quando o vulcão estava prestes a explodir, os X-Men agem rápido tentando salvar os habitantes da ilha. Magma então mergulha dentro do vulcão para parar a erupção de vez. Uma pessoa desconhecida invade os arquivos dos X-Men em uma base da SHIELD. Quando encontra o arquivo do Wolverine, ela lê e destrói as telas do computador com garras de adamantium. Um alarme é acionado e a intrusa foge dos guardas, escapando pelos esgotos após uma perseguição no telhado. Na manhã seguinte, na mansão, Logan estava liderando um exercício puxado que os alunos não estavam gostando nada. Vampira ainda estava na enfermaria se recuperando do incidente com Mística. Helicópteros
da SHIELD chegam na mansão e Fury confronta o Wolverine, achando que ele tinha sido responsável pelo ataque. Os danos foram causados por alguém com garras de adamantium e o DNA presente era o mesmo do Logan. Mais tarde, os dois descobrem que quem causou o ataque foi uma garota chamada X-23, uma criação da Hydra baseada no DNA do Wolverine e projetada como uma arma perfeita. X-23 espia os X-Men treinando e vivendo a vida, e fica furiosa ao ver que eles recebiam o amor e o carinho que ela nunca teve. Ela queria matar o Wolverine porque culpava ele pela vida miserável dela. A assassina ataca os X-Men com brutalidade e depois ataca Logan. Depois de conversarem, a X-23 desaba em lágrimas e Wolverine conforta ela. Nesse momento, a SHIELD chega para capturá-la. Wolverine protege a garota e não deixa Fury levar ela, dizendo que ela já sofreu demais na vida. No outro dia, Wolverine decide aliviar os treinamentos e deixar os alunos aproveitarem a juventude. Ao invés de um treino pesado, ele deixa os jovens brincarem e jogarem bola descontraídamente. E é legal comentar que a X-23 foi criada para a X-Men Evolution, ela não existia antes, mas ela fez tanto sucesso que depois foi levada para os quadrinhos e eventualmente até para o filme do Logan, para as telonas. Mas essa é a primeira aparição da X-23 na história. E voltando para a história do desenho, em uma noite escura no instituto, todos deveriam estar dormindo, mas alguém estava vagando pelos corredores e invadindo os quartos. Gemidos misteriosos ecoam pela mansão e Kitty Pryde acaba acordando com o barulho. Ela percebe que Scott estava inconsciente, mas era tarde demais. Vampira absorve os poderes da Kitty e ela desmaia. Na manhã seguinte, Kitty acorda sem lembranças dos eventos da noite anterior, enquanto Vampira, aparentemente normal, mas inconsciente do que tinha feito, vai para a escola. De repente, ela para e entra em uma limusine misteriosa. Scott e Jean estavam no último dia de aula e iam se formar no colegial. Vampira aparece na casa da Irmandade, também absorvendo os poderes de todos, até da Feiticeira Escarlate. Vampira vai junto com a Mística até um armazém para absorver também os poderes dos acólitos de Magneto. Do Gambit, ela tira os poderes com um beijo e depois se transforma no Gambit para roubar os poderes do próprio Magneto. Vampira estava roubando os poderes de todos os mutantes sob o controle mental de Mesmero. No dia seguinte, ela ataca mutantes na cerimônia de graduação e depois foge. Xavier e Magneto mandam um Wolverine, Gambit e Dentes de Sabre atrás dela. Relutantemente, todos os mutantes precisam se unir para evitar o que estava prestes a acontecer. Xavier usa o cérebro para encontrar o sarcófago de Apocalipse. Os X-Men e os acólitos de Magneto viajam até o Egito e chegam até a Esfinge. Kitty entra para vasculhar e depois um buraco se abre com escadas. Eles entram e são recebidos por uma armadilha. Estátuas de deuses egípcios começam a se mexer. A batalha se intensifica. Ciclope lidera uma equipe contra ataques implacáveis de estátuas animadas, escapando por pouco de colunas e pisos que desabam. Enquanto isso, Jean e Bob são aprisionados por uma estátua ameaçadora, enquanto Tempestade e os outros enfrentam robôs em formas de leões. Em outro lugar, Colossus e Kitty procuram o túmulo de Ensabanur, atravessando paredes. Magneto, Fera e Xavier encontram hieróglifos contando histórias do Egito Antigo, do passado de Apocalipse e até de um antigo faraó chamado Ramatut. O faraó, que veio das estrelas com tecnologia avançada, comandava tudo naquela época, mas ele via uma criança de pele cinzenta chamada Ensabanur como uma ameaça ao trono dele. Ramatut ordenou a morte da criança, mas Ensabanur sobreviveu e jurou vingança, adotando o nome de Apocalipse. Apocalipse conseguiu derrotar o faraó e encontrou a fonte do poder dele, uma nave chamada de Olho das Eras. Mas quando entrou na nave, Ensabanur foi traído pelos próprios ajudantes e trancado lá, perdendo os próprios poderes e permanecendo adormecido por mais de 5.000 anos. No Himalaia, Wolverine, Dentes de Sabre e Gambit tinham perseguido os outros até lá e chegam para confrontar Mesmero e Mística. Mística era a terceira chave e ela se transforma em uma cobra para abrir o portal. Depois disso, a Mística acaba virando uma estátua de pedra. Então uma batalha começa. Vampira, ainda controlada, desperta o Olho das Eras, libertando um Apocalipse muito velho e fraco. Ensabanur usa todos os poderes que a Vampira tinha absorvido para se rejuvenescer e se fortalecer. Quando Wolverine chega na nave, já era tarde demais. Alguns mutantes que estavam no Egito encontram outra nave e conseguem se teletransportar para a caverna onde estava o Olho das Eras.
Apocalipse estava poderoso demais e derruba a todos sem fazer o menor esforço. Xavier e Magneto percebem que tinham falhado e uma batalha assustadora estava prestes a começar. E chegamos na última temporada. No México, em Yucatán, Apocalipse transporta a equipe e a nave dele até o topo de uma pirâmide. Uma estrutura tecnológica subterrânea avançada se revela quando eles descem. Ao emergir, Apocalipse ativa uma cúpula protetora, uma espécie de domo em volta da pirâmide. Enquanto isso, no Egito, um homem se aproxima da esfinge para rezar e descobre uma passagem secreta. Ele é confrontado por Gambit, que arrasta o homem para dentro da esfinge. Pyro, Colossus e Gambit interrogam ele sobre Apocalipse, mas o homem não sabia de nada. Na casa da Irmandade, Wanda queria levar Mística até Agatha Harkness para ver se ela poderia ajudar. Enquanto Groxo e Blob tiravam sarro da estátua, Kurt assistia escondido, querendo salvar a mãe. Depois, Wanda percebe que Noturno queria levar a estátua e tenta impedir, mas quando Kurt explica que a Mística era a mãe dele, a Feiticeira Escarlate deixa ele levar a estátua embora. No Egito, Colossus, irritado, enfrenta Magneto, mas Gambit os interrompe, afirmando que Eric era crucial para deter o Apocalipse. Noturno e Vampira discutem sobre a presença da estátua da Mística no Instituto. Pouco depois, Jean avisa que o Apocalipse tinha sido encontrado. Os X-Men vão ao México investigar a pirâmide. Jean e Xavier tentam usar poderes telepáticos, mas são bloqueados. Kitty tenta coletar dados, mas é repelida. Magneto também ataca a pirâmide sem sucesso e Apocalipse parece derrotá-lo. Noturno leva Agatha Harkness até a mansão dos X-Men com a ajuda de Wanda. Agatha fala para Noturno que apenas Vampira poderia libertar a Mística, mas Vampira não aceita e destrói a estátua, deixando Kurt horrorizado. Durante uma viagem de metrô, a Irmandade enfrenta tensões internas. Pietro tenta explicar para Wanda que as memórias dela tinham sido alteradas e que o pai deles não era bondoso como ela pensava. Wanda perde o controle e causa um acidente. Os mutantes da Irmandade acabam salvando as pessoas e são vistos como heróis. Enquanto isso, Edward Kelly, o ex-diretor anti-mutantes da escola, agora tinha entrado para a política e concorria ao cargo de prefeito. Ele queria implementar uma lei de registro de mutantes e começa a se irritar com a popularidade da Irmandade. Uma mulher que a Avalanche tinha salvado era muito rica e aparece na casa deles para oferecer $10 mil como agradecimento. Por conta disso, a Irmandade decide começar a forjar mais incidentes para parecerem heróis, com a Avalanche relutando por achar que era errado, mas no fim concordando. Eles são observados atentamente pelos X-Men. A Irmandade aparece em um discurso de Kelly, mas os X-Men e os novos mutantes vão até lá para evitar um confronto. Depois de um último incidente perigoso com trens sabotados pela Irmandade, os X-Men intervêm para salvar vidas e até o Avalanche percebe que eles estavam errados e acaba ajudando. No fim, a Avalanche diz que não iam mais fazer aquilo e a mídia percebe que a Irmandade estava causando os acidentes para passarem por heróis. A Irmandade se volta contra Pietro e ele perde o cargo de líder. Alguns jovens mutantes não estavam contentes porque agora tinham Jean e Scott como professores e não estavam gostando das aulas. Eles queriam que Logan voltasse a ser o professor deles, mas Wolverine fala para darem uma chance para Scott e Jean. Depois disso, Logan acaba sendo capturado por agentes da Hydra. Wolverine acaba caindo de um avião e é atacado por Omega Red, mas é resgatado por X-23. Enquanto fugiam, Logan diz que tinha procurado por ela, mas X-23 revela que fugiu porque não queria colocar ele e os X-Men em perigo, já que ela estava sendo perseguida constantemente pela Hydra e pela SHIELD. Mais tarde, Logan e X-23 são capturados pelo Omega Red e levados para a base da Hydra, onde a Viper, também conhecida como Madame Hydra, planejava usar a X-23 como arma novamente. Logan e X-23 escapam enfrentando Omega Red e Gauntlet. Depois da batalha, X-23 causa a queda de um avião da Hydra para destruir as bases. Logan faz Nick Fury acreditar que X-23 tinha morrido durante o incidente, porque não queria mais que a SHIELD continuasse caçando a garota, mas a X-23 sobreviveu e estava observando a conversa dos dois de longe. Na mansão dos X-Men, Ciclope e Jean Grey tentam ensinar os novos mutantes maneiras mais avançadas de usar os poderes, mas enfrentam algumas dificuldades enquanto Logan assiste a aula. Numa noite na Escócia, um grupo de adolescentes punks faz uma festa quando um adolescente chamado Lucas chega e se dirige às ruínas do castelo McFadden. Lá ele encontra uma porta com grades e abre ela com telecinese. Esse adolescente tinha um prisioneiro, David. Lucas faz
faz David ligar para Charles Xavier. Professor X fica extremamente surpreso ao descobrir que David era filho dele. Xavier parte com Jean Scott e Tempestade para encontrar o garoto. Enquanto investigam a casa de David, Lucas os observa e ataca Jean, levando ela para as ruínas do castelo também. Jean é capturada e confrontada por Lucas, que demonstra ter poderes superiores. Ele oferece para Jean a chance de salvar David se ela ficar no castelo. Ao mesmo tempo, no Instituto Xavier, Kitty tenta pregar uma peça em Noturno, mas dá muito errado. Kurt, dormindo, começa a se teletransportar involuntariamente pela cidade, levando Kitty junto com ele. Enquanto isso, Hank cuida de alguns dos novos mutantes que estavam gripados. Depois de alguns conflitos, os X-Men encontram David e Jean. Xavier finalmente conhece o filho e eles descobrem que David tinha 3 personalidades, incluindo o próprio Lucas e outra chamada Ian. Xavier usa os poderes telepáticos para ajudar David a controlar as outras personalidades, eliminando Lucas e Ian mentalmente. No final, Xavier lamenta ter perdido a oportunidade de conhecer melhor o filho, enquanto Tempestade consola Charles, dizendo que com certeza David voltaria um dia. Lit, assistindo aos noticiários, descobre que outro domo estranho tinha surgido na província de Shanxi, na China. Enquanto isso, as tensões entre mutantes e forças antimutantes cresciam. Duncan Matthews liderava um grupo antimutantes. Spike tinha se tornado o grande protetor dos Morlocks, mas enfrentava hostilidade e discriminação dos humanos, especialmente depois de um incidente envolvendo o Lich. Conforme as tensões aumentam, o grupo de Duncan decide mirar nos Morlocks e acabam provocando um confronto. Os X-Men aparecem para ajudar os Morlocks e Lich acidentalmente neutraliza os poderes dos mutantes durante a treta. Percebendo que os mutantes não tinham mais poderes para se defender, Duncan e o grupo dele recuam, mas acabam sendo presos pela polícia. Ao mesmo tempo, Nick Fury manda libertarem Bolivar Trask e ordena que ele construa novas sentinelas melhoradas para atacar os domos de Apocalipse que estavam surgindo pelo mundo. No fim, Xavier oferece a Lit um lugar no instituto, mas ele acaba indo embora com a mãe. Spike continua comprometido em defender os Morlocks, apoiado pela tia Tempestade, que estava orgulhosa dele. Vampira é assombrada por um pesadelo, atormentada pelo que tinha feito com a Mística. Quando ela acorda, Xavier tenta ajudar ela a lidar com a situação. Na escola, a Vampira encontra o Noturno. Ele pergunta se os rumores eram verdadeiros, que a Vampira ia sair dos X-Men, mas ela ainda não sabia responder aquela pergunta. Depois disso, Gambit aparece e sequestra a Vampira, alegando que estava tentando ajudar ela a esquecer o que fez com a Mística e se livrar da culpa que sentia. Mas na verdade, Gambit estava apenas usando a Vampira para ajudá-lo a encontrar o pai adotivo dele que foi sequestrado. Logan começa a procurar por Vampira e acaba encontrando pistas com Pyro, que explica que os acólitos tinham se separado. No caminho para New Orleans, Gambit explica que gostava das cartas porque era como se tivesse 52 explosivos com ele o tempo todo, mas ele sempre guardava a Rainha de Copas para usar por último porque era uma carta que dava sorte para ele. Os dois chegam em New Orleans durante o Mardi Gras e confrontam os homens que tinham sequestrado o pai adotivo de Gambit. Vampira toca um dos homens e absorve as memórias dele, descobrindo onde o pai de Gambit estava e como esquivar das armadilhas no caminho. Os X-Men vão até New Orleans para resgatar Vampira e acabam ajudando Gambit a resgatar o pai também. Depois, Vampira decide voltar com os X-Men e durante a despedida dos dois, Gambit dá a Rainha de Copas para ela. Logan leva Bob, Sam, Kurt, Kitty e Vampira para uma corrida de motocross. Preocupado com a segurança deles por conta das rochas instáveis ao redor, Wolverine pede que todos se juntem em duplas. Kitty escolhe Vampira como parceira, enquanto Logan supervisiona o Sam e coloca Kurt com Bob. Vampira e Kitty estavam na frente, mas encontram obstáculos no caminho e perdem o controle, causando um acidente. Kitty despenca, mas é salva por uma garota chamada Danielle Moonstar, uma mutante que leva a Kitty até um lugar seguro. Logan chega ao local para buscar Kitty e dá uma bronca em Vampira por ter abandonado a parceira. Após o incidente, Wolverine leva os alunos de volta para a mansão. Dentro do instituto, Kitty ouve uma conversa entre Xavier e Danielle, uma nova estudante com poderes telepáticos. Sam desafia Logan para outra corrida. Na reunião, Xavier apresenta Danielle aos X-Men e aos novos mutantes como nova aluna para a alegria de Kitty. Kitty queria que Danielle fosse companheira de quarto dela, mas tudo isso na verdade era um sonho da Kitty implantado na mente dela pela própria Danielle. Kitty e Noturno vão investigar a cidade e conhecem o avô de Danielle, que conta que a neta causou muitos problemas na região e estava desaparecida por
2 anos. Os X-Men então partem para uma missão de resgate, tentando encontrar Danielle Moonstar, que estava soterrada ali por perto. Kit consegue encontrar a garota, mas as duas não conseguiam sair de lá, até que Wolverine aparece com os outros membros da equipe para resolver a situação. De volta à mansão, Danielle Moonstar é levada para a enfermaria. Kit conta que o avô dela estava indo buscá-la e Xavier explica que os poderes de Danielle mantiveram ela em um estado de hibernação e por isso ela sobreviveu tanto tempo na caverna. Em um evento catastrófico, o Apocalipse aparece no Egito e ativa 3 pirâmides tecnológicas, causando caos global. No instituto, os X-Men capturam Mesmero, que revela os planos de Apocalipse para despertar o Gene X e transformar todos os humanos em mutantes, enquanto mataria aqueles que não fossem fortes o suficiente. Xavier decide confrontar Apocalipse apesar dos avisos dos alunos para ele não fazer isso. No Egito, Apocalipse ganha mais poder sobre a Esfinge e Xavier, usando uma versão portátil do cérebro, tenta impedir os planos de En-Sabanur. No entanto, depois de uma batalha, com Tempestade também tentando atacar o vilão, Apocalipse faz Xavier e Ororo desaparecerem, deixando os X-Men horrorizados. A SHIELD ativa as novas sentinelas reprogramadas com a intenção de atacar o Apocalipse. Então, En-Sabanur aparece com os 4 novos Cavaleiros do Apocalipse sob o controle mental dele. Eram Magneto, Mística, Professor Xavier e Tempestade. Magneto destrói as sentinelas com facilidade. Os X-Men então decidem procurar por reforços para a batalha final. Kit tenta recrutar a Irmandade, Noturno vai atrás de Spike e dos Morlocks, Jean e Scott viajam o mundo atrás de qualquer um que estivesse disposto a ajudar. A luta ia se espalhar por todos os domos de Apocalipse no México, no Egito e na China, cada um protegido por um dos 4 cavaleiros. Os mutantes então se dividem em grupos. Depois de reunirem as equipes, Jean, Dinamite, Homem Múltiplo, Magma e Colossus vão confrontar Xavier no Egito. Na Esfinge, outro jato chega com uma equipe composta por Wolverine, Ciclope e Noturno. O terceiro jato pousa na China, onde Fera, Spike, Berserker e Homem de Gelo desembarcam para enfrentar a Tempestade. O último jato pousa no México para lutar contra Eric, com a equipe composta por Kitty Pryde, Mancha Solar, Alex Summers, Anjo e Wanda. As equipes atacam os domos do Apocalipse. Logan sabia que eles eram a última esperança da humanidade, mesmo tendo que lutar contra entes queridos como Xavier e Tempestade. No Egito, Jean tenta alcançar a mente de Xavier sem sucesso. A equipe ataca usando o magma de Amara e os explosivos de Tabitha. Na China, Spike tenta argumentar com Tempestade durante a batalha. Enquanto isso, no México, a Feiticeira Escarlate confronta o pai, auxiliada por Kit. Nos túneis da Esfinge, Mística prepara uma emboscada para Logan, Scott e Kurt. Ao redor do globo, as pirâmides seguem sendo atacadas por sentinelas e pelos mutantes. O resto dos mutantes da Irmandade também chegam atrasados no México para ajudar a Wanda e a Kitty. SHIELD e os X-Men travam uma batalha desesperada contra o Apocalipse. De repente, as pirâmides começam a se elevar e se multiplicar. Conforme o caos se desenrola, Mística ganha vantagem sobre Logan, enquanto Xavier e Jean se enfrentam telepaticamente no Egito. Vampira, com a ajuda dos poderes de Lich, consegue desabilitar as defesas da pirâmide principal e se infiltrar. Depois, ela confronta o Apocalipse. Vampira derrota o Apocalipse no último minuto, usando a habilidade de Lich para cancelar as outras habilidades mutantes dele. Ela interrompe a energia das pirâmides e consegue selar o Apocalipse de volta na tumba dele. Wolverine termina tudo, enviando o túmulo de En-Sabanur de volta ao passado. No final, o Professor Xavier compartilha com todos algumas visões do futuro que teve enquanto estava sob o controle mental do Apocalipse. No futuro, a discriminação e perseguição aos mutantes continua. Magneto se torna professor dos novos mutantes, com Lupina e Jubileu voltando para a equipe. Os membros da Irmandade se juntam ao Pyro. Eles passam a trabalhar para SHIELD e se tornam a equipe chamada de Freedom Force. Jean é possuída pela poderosa Força Fênix, tornando-se a Fênix Negra, e sentinelas continuam a atacar mutantes lideradas por Nimrod. Esse é o fim da história de X-Men Evolution, mas é legal comentar que os roteiristas ainda tinham planos para uma 5ª temporada. Se ela tivesse sido realizada, a 5ª temporada ia apresentar personagens como Emma Frost e Psylocke. Também seria a temporada que mostraria a transformação de Jean Grey na Fênix Negra. E se você quiser ver mais resumos completos de desenhos da Marvel no mesmo formato desse vídeo, como o
do próprio desenho dos X-Men dos anos 90. É só clicar nessa playlist que tá aparecendo agora na tela e conferir. Valeu, valeu, um grande beijo e até a próxima.